meus amados irmãos, meus queridos amigos, mais uma vez estamos aqui. Queremos tão somente agradecer a Deus por mais uma noite, uma semana que passou e essa que se inicia, por estarmos todos na presença do Senhor, e queremos dar boas-vindas a você que certamente está aí já nos assistindo, e deixando assim claro que para nós é um motivo de muita alegria saber que você reservou esse período para investir esse tempo ouvindo a mensagem do Senhor. Onde quer que você esteja, que você possa, nesta manhã, ser de maneira sumamente abençoado pela palavra de Deus e que ela reine em seu coração. Queremos nesse instante orar ao Senhor, pedindo assim a Ele a sua bênção para este culto e que possamos fazer de maneira que agrade o seu coração. Amém. Irmã, Ele vai orar para nós. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada instante. Amém. Ó Senhor, venha, Pai, abençoar essa mensagem que será feita daqui a pouco, ó Pai, que a sua mensagem chegue aos nossos corações, como chegue suave, ó Deus. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então abrir o nosso cantor no hino de número 207, que tem como título Mensagem Real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, no reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, nos manda em seu amor as boas novas de perdão. Diz a mensagem que ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei, que todo pecador, arrependido já, confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Diz a mensagem que ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu rei. Eis a mensagem que ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Amém. Hoje nós estamos vivendo mais um dia voltado para missões. Missões nada mais é do que levar, pregar, anunciar as boas novas. Nós queremos convidar você para meditar conosco esses minutos no livro de João, capítulo 15, versículo de número 14, apenas um versículo da palavra de Deus, que diz assim: vós, observe, sois
meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quem está falando isso é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas nós queremos direcionar a seguinte pergunta: você já é amigo de Jesus? Observamos nessa passagem Jesus deixando claro que para ser o seu amigo, para ser o amigo dele, tem que fazer o que ele manda, ou seja, obedecer os seus mandamentos, obedecer às suas ordens. Se tornar amigo de Jesus, é necessário que tenhamos esse entendimento de sermos, ou de que somos, ou que devemos ser subordinados às ordens de Jesus, até porque, independente de qualquer coisa, ele é o nosso sumo pastor, ele é o nosso superior, ele é soberano entre tudo e todos, ou sobre tudo e todos neste mundo. De forma que a palavra de Deus, ela chama atenção para isso. Ele ordenou também que amássemos, acima de tudo, a Deus e ao nosso próximo. Não deixa de não ser o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixa de não ser uma ordem que Ele está nos dando, que Ele deu, que Ele deixou, nem só para os seus discípulos, porque aqui Ele estava conversando com os seus discípulos, como também para todos nós. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30 a 31, nós encontramos o Senhor Jesus dando esta ordem. Marcos capítulo 12, versículo 30. Observe o que o texto ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo, ele diz, o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior que estes. Isto é, Jesus falando. Mas encontramos ainda, nas Escrituras Sagradas, Jesus nos dando, além dessa ordem, ele nos dando mais 3 ordens, que obedecidas vamos provar realmente que somos amigos de Deus. E estamos obedecendo o seu mandamento, amando também o nosso próximo, porque essas ordens servem de parâmetros para a nossa vida quanto ao que devemos fazer com missões, para missões e por missões. Até porque, se assim fizermos, agradaremos o coração de Deus. Ele sente alegria, ele sente prazer. Deus pode não se alegrar com o seu louvor, com a sua adoração, com as suas ofertas, com o seu culto, mas ele certamente ele tem prazer na sua obediência. Você já experimentou isso? Você já teve um momento que experimentou ser obediente a Deus e pensar que Deus que você alegrou o coração de Deus com isso? No primeiro livro de Samuel, nós encontramos a palavra do Senhor no capítulo 15, versículo de número 22. Olha só o que a palavra de Deus diz com referência a respeito do que significa obedecer a Deus. O que Deus sente com o seu servo quando ele obedece ao Senhor. Diz aqui a palavra, 1 Samuel, capítulo 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, holocausto, sacrifícios, cultos, nada disso vai alegrar o coração de Deus se não tiver obediência a Deus. Isso tudo pode alegrar o coração de Deus, mas quando são feitos
em obediência ou com obediência à palavra do Senhor. Mas o que é realmente que Jesus ele quer de nós quando ele faz essa exigência, quando ele faz esta alerta, quando ele deixa para nós esta mensagem, porque esta mensagem não ficou restrita aos discípulos, nem às multidões que estavam ali ouvindo Jesus. Não ficou restrita para eles. Esta mensagem existe até hoje para que nós coloquemos em prática, sem sombra de dúvida, e serve tão somente ou diretamente para os filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz que o homem natural ele não entende das coisas espirituais. Então esta mensagem é para nós. Ela foi, é e será sempre para o povo de Deus. Então, nós fazemos esta pergunta: o que Jesus quer de nós? Vamos refletir sobre essas 3 ordens de Jesus e aprender com ele. Ele está dando esta ordem ou este mandamento para que seja obedecido. A primeira ordem de Jesus que nós estamos vendo aqui na passagem, que nós temos na Bíblia, é Jesus dizendo: vinde. No mesmo tempo que é um convite, no mesmo tempo que é um chamado de Deus, ele está dizendo também: vinde, é uma ordem. Em Mateus 11, versículo 28, nós encontramos Jesus fazendo este convite. Nós encontramos Jesus dando este mandamento. Nós encontramos, mais do que um convite, mais do que um mandamento, Jesus dando uma ordem: vinde. E não é uma simples ordem para que ela seja obedecida de maneira aleatória. Não. Jesus está mandando, Jesus está ordenando que você venha, tão somente para que você seja extremamente beneficiado pelo que Ele quer fazer na sua vida. Olha o versículo que diz. Mateus, capítulo 11, verso 28. Como todos já conhecem, uma passagem extremamente lida, diz assim: vinde a mim. Jesus está chamando, Jesus está convidando, Jesus está ordenando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Até porque, no convite de Jesus, no mandamento de Jesus, na ordem de Jesus, Ele, como onisciente, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o que você está sofrendo. As suas dificuldades, as suas tribulações, o seu cansaço, que de repente não é nem um cansaço físico, mas um cansaço espiritual. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele está chamando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei dele. Eu, você, nós precisamos aprender de Jesus. Porque ele tem muitas lições maravilhosas para dar, para passar, para ensinar ao seu povo. Jesus está dizendo para vir a ele. Ele te chama, Ele te convida, Ele te ordena que venha, pois Ele sabe que você está cansado, sobrecarregado, com os fardos da incredulidade, da dureza de coração, da cegueira espiritual, da rebeldia contra Deus, da ingratidão, porque Deus um dia mandou Jesus morrer por você, por mim e por nós. Então não devemos ser ingratos a Deus. O amor do Senhor Jesus é tão grande que Ele ordena ao pecador vir como está. Vir a Ele, mesmo com esse fardo nas costas, de que, escravizado pelo inimigo, você possa ser liberto, porque a sua intenção, a intenção de Jesus é te libertar, porque a liberdade só existe nele. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Ele diz também em João 14,6, eu sou o caminho. Quando ele diz eu sou, é porque não existe outro. Eu sou o caminho. Também quando ele diz o caminho, é porque não existe outro. Porque se existisse outro, seria eu sou um caminho. Mas ele está dizendo, eu sou o caminho,
e a verdade e a vida. E ninguém vai lá onde Jesus está, que é no trono de Deus, lá nos céus, ao lado do nosso Pai Celestial. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele diz, e quando você vai a ele, você vai receber algo que vai ser para toda a eternidade. Essa liberdade que você vai ter é uma liberdade eterna. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32, e o versículo 36 diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é um livramento parcial, não é um livramento fingido, não é um livramento falso, é um livramento verdadeiro. Verdadeiramente sereis livres. Então é um livramento que Jesus vai te dar. Esse livramento é o livramento da condenação eterna. Esse livramento é um livramento do sofrimento eterno. Esse livramento é um livramento do inferno, onde o homem passará a sua eternidade se morrer sem Jesus Cristo, sem aceitar Ele como Salvador. Jesus quer tirar o teu fardo, para que você possa ter acesso, ou seja, passar pela porta estreita, da qual Ele diz lá em Mateus 7,13. Ninguém passará na porta estreita com o seu fardo de pecado nas costas. Não vai passar. Olha o que a Bíblia diz aqui, Mateus capítulo 7, verso 13, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acessam por ela. Lógico, é claro, o caminho ou a porta estreita, ela tem restrição. Qual é a restrição? Tirar o fardo do pecado. Porque com o fardo do pecado nas costas, você não tem acesso. Você não poderá passar na porta estreita. A porta larga, evidentemente, que vai lhe aceitar com o fardo de tudo que você estiver carregando. Mas no céu não vai entrar com esse fardo. Então a porta estreita é justamente para que você entre limpo, puro de toda iniquidade. Que Jesus, quando morreu, que derramou seu sangue, foi para isso, para lavar os nossos pecados, a nossa iniquidade. Todo o sacrifício de Jesus foi para fazer de nós uma nova criatura, como nós conhecemos a palavra de Deus. O que é que dizem em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, o fardo ficou, não é? Os sacos cheios de iniquidade ficaram, e agora você é uma nova pessoa. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo na presença do Senhor. Então essa é a primeira ordem de Jesus, vinde. Agora, depende muito de sua disponibilidade. Depende muito de você querer, depende muito da sua escolha, porque a oportunidade que você tem quando Jesus diz vinde, é justamente de você escolher. Eu vou ou eu não vou? Se eu for, eu vou ser salvo. Se eu não for, eu vou ser um perdido. Aí a escolha é sua, porque o que Jesus tinha que fazer, que ele já fez, foi morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue para salvar a sua vida. E ele continua fazendo. Embora a maior coisa que você precisava, ele já fez. Mas o que é que ele continua fazendo? Ele continua te chamando. Ele continua com os braços abertos. Do mesmo jeito que ele estava ali na cruz, ele continua com os seus braços abertos dizendo, vinde a mim. Sabe por quê? Porque não tem outro. Não, só Jesus Cristo salva. Ele é o Salvador de toda a humanidade. Em segundo lugar, ou seja, a segunda ordem de Jesus é ficai. Pastor, não estou entendendo nada. Você diz vinde. E agora está dizendo ficai. Jesus está dizendo, falando para nós as duas coisas. Você vai entender. Lucas capítulo 24, versículo 49. Vamos ler esse versículo. Lucas 24, 49. Diz assim, a palavra de Deus diz assim, ó. Eis que envio
sobre vós promessas de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. O que é que eu quero que você entenda com isso? Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Aqui está o segundo imperativo de Jesus. Ficai aqui. Em Jerusalém, Jerusalém era o lugar da casa de Deus. Este ficai, que Jesus está ordenando, ficai em Jerusalém, representa a necessidade que os discípulos tiveram de estar juntos em comunhão, de perseverar, mesmo diante das tribulações, e buscar o poder, ou receber o poder do Espírito Santo. Para quê? Os discípulos precisavam receber o poder do Espírito Santo para sair pregando a palavra. Todo crente, não basta ser crente para pregar a palavra. É necessário que ele receba o poder do Espírito Santo para ter condição emocional, espiritual de levar a palavra. Por isso que Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz aqui, Atos 1:8, mas receberei ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí você diz assim: ah, pastor, eu sou um pregador, eu sou crente há tantos anos e não preciso de poder para pregar o Evangelho. Com perdão da expressão, é uma grande bobagem se você pensa, e mais ainda se você fala isso aí. Porque todo crente, ele não vai fazer nada se ele não receber o poder do Espírito Santo para executar a sua tarefa, para obedecer à ordem do Senhor Jesus Cristo. Todo crente precisa receber. Sabe por quê? Eu falei que seria uma bobagem você falar isso, porque o próprio Jesus, como homem aqui na terra, que veio pregar o seu próprio evangelho, ele recebeu o poder, a virtude, a unção do Espírito Santo para fazer isso. Agora eu te pergunto, Jesus precisava? Não. Mas por que ele recebeu? Para deixar provado que todo homem, já que ele estava na condição de homem aqui na terra, todo homem precisa receber o poder do Espírito Santo para pregar. Nós encontramos no livro de Isaías o profeta já falando, Isaías 61, ele já deixa claro e que Jesus, quando viesse com essa função de pregar o seu evangelho, ele iria receber primeiro o poder do Espírito Santo. Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Talvez você já tenha lido esse texto e talvez você não entendeu. E você esteve pensando que Isaías estava falando dele mesmo, porque Isaías também foi um profeta. Isaías veio também pregar o Evangelho. Então, de forma que não é, Isaías não está falando com ele. Isaías está profetizando o que iria acontecer com Jesus. E ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de prantos, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então está aqui a profecia de Isaías falando sobre Jesus. Lá em Lucas capítulo 4, nós encontramos também esse texto falando de que Jesus entrou na sinagoga, pediu um livro para ler, a Bíblia, né? E o livro da lei, naquela época, e ali está essa mesma passagem dizendo que Jesus, ele recebeu o poder do Espírito Santo. Então, de forma que todo crente precisa receber esse poder para ser testemunha de Cristo, para perseverar, não é? E para permanecer na casa de Deus. Muitas pessoas vêm a Jesus, mas não conseguem continuar na casa de Jesus. Criar aquela raiz, pois o seu coração está com pedras e espinhos. Muitas das vezes acontece. E, infelizmente, não deve, na minha concepção, não deve haver censura, porque é algo que pode acontecer, que está acessível a todas as pessoas. Mas a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 20 que isso acontece e nós precisamos entender de forma natural, porém orientar. E diz a Bíblia aqui em Mateus capítulo 13, verso 20, o que acontece com essas pessoas. Mateus 20, Mateus 13, versículo 20, diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que não é um crente alicerçado. Que não é um crente que tem a raiz do evangelho no seu coração. Que é um crente que não está firmado no Senhor, firmado na sua palavra, firmado no seu caminho, firmado nos seus mandamentos, firmado em suas ordens. E as dificuldades batem, as dificuldades chegam, não é? A tribulação lhe oprime, lhe pressiona, e aí você sai, você deixa Jesus. Aí eu te pergunto, se com Jesus acontece tudo isso, sem Ele, como vai ficar? Não ficaria pior? Sem sombra de dúvida. Mas há pessoas que não conseguem permanecer na casa do Senhor, muito menos na sua obra. Isso porque, na verdade, não tiveram um encontro verdadeiro. Você tem sido perseverante? Quem é que pode se atrever a dizer: eu não tenho problema? Quem poderá se atrever a dizer: eu não passo dificuldades, eu não sofro aflições? Quem se atreveria a falar isso? Todos nós. Mas se todos que são servos de Deus e que têm a palavra plantada no seu coração fosse deixar Deus por causa das dificuldades, não existiria um crente na face da terra. Sabe por quê? A palavra de Deus diz lá em João 16:33, Jesus, antes da sua ascensão aos céus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Uma vez que Jesus venceu o mundo, ele estaria dizendo, ou ele estava dizendo, que daria poder para que os discípulos também vencessem. Até porque nós encontramos em João 17, Jesus orando ao Pai, na sua oração que conhecemos como oração sacerdotal. Jesus dizendo: Pai,
tomar conta dos meus filhos. Eles estão aqui no mundo, mas eles não são do mundo. E Jesus dizia para Deus as dificuldades. Você pode ler João 17, você vai encontrar. Jesus mostrando para Deus as dificuldades que os discípulos iriam passar neste mundo. E que seriam caracterizadas como aflições. Por isso que ele diz, no mundo. Os discípulos não continuaram aqui no mundo. Nós não estamos aqui no mundo enganados. Não, nós estamos sabendo que as aflições, elas são pertinentes. Elas são, todos os dias, nós somos acometidos de aflições. Mas é preciso ter bom ânimo, porque Jesus venceu. E com certeza, Ele vai nos dar poder para vencer. O que tem impedido de você permanecer na igreja, ou na casa de Deus, como Ele mandou? Veja o Salmo 84, versículo de número 10, o que diz. Salmos 84, versículo de número 10, diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e a permanecer nas tendas da perversidade. Qual é a sua preferência? É estar nas portas ou na porta da casa de Deus? É estar na casa de Deus? É ficar em Jerusalém ou se envolver com a iniquidade? A escolha é sua. Oxalá que você escolha ficar na casa de Deus. Ficar na presença de Deus, permanecer na igreja do Senhor, mesmo diante das provações. Foi essa a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Não importa, ficai aqui, até que lá do alto sejam revestidos do poder de Deus. É simplesmente você enxergar, você entender, você observar a necessidade que você tem de ficar na casa de Deus. Assim como o crente tem necessidade de ficar na casa de Deus, de permanecer na casa de Deus, para ser revestido do Espírito Santo de Deus, o homem sem Deus, ele tem também necessidade de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Terceira ordem, ou em terceiro lugar. A primeira foi o quê? Vinde. A segunda, ficai. E a terceira, vai embora. Não é para ficar aqui mais não. Já recebeu o poder do Espírito Santo de Deus? Ó, vai embora. Sabe por quê? Como você era, existem milhões e milhões para que você vá fazer a mesma coisa que fizeram para você. Pregaram para você, anunciaram para você e disseram, ficar aqui. Quando você recebeu o Espírito Santo de Deus, você teve que ir. Né? Agora é a sua vez. Vá, para que você possa alcançar outros para Jesus. Não foi isso que ele disse? Lá em Marcos capítulo 16, versos 15. Também antes de Jesus voltar ao seu lar de origem, que é o trono de Deus, ele reuniu seus discípulos e disse, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, é problema dele. A sua obrigação, pai, é pregar. A sua obrigação é anunciar. O anúncio do evangelho, a pregação do evangelho é para todos. Não pense que é só para mim, pastor. Não pense que é só para a igreja. Ah, não. O irmão é quem tem a obrigação de fazer isso. Negativo. Jesus disse, vós sois. Jesus não disse, você é. Olha só. É muito inteligível isso aí. Vós sois as minhas testemunhas. Não é? Então, como é que você pode dizer que a pregação do Evangelho é para uma pessoa? Não. É para todos nós. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado. Depois de vir, né, Jesus disse, depois de vir a Jesus, depois de ficar na casa dele, depois de já ter recebido o poder do Espírito Santo, né, você deve estar pronto para ir, ouvindo, atendendo e obedecendo às ordens do Senhor.
ide. E o ide de Jesus significa que devemos sair de onde nós estamos. Seria bom se nós pudéssemos ficar onde estamos, não seria? Todo mundo gosta de se estabelecer em uma zona de conforto. Quem não gosta? Em algo bom para fazer e ficar ali o tempo inteiro. Mas olha, não é isso que Jesus quer de nós, não. Jesus quer de nós que saiamos para pregar a palavra. Se você não já se deu de conta, procure se dar que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não precisa ir muito longe, basta você abrir a Bíblia em Mateus 24 e você vai ler ali que todos os sinais que Jesus falou da sua vinda, ele já começou a se cumprir. E as vidas que estão indo para o inferno são obrigação nossa de pregar a palavra. Somos responsáveis por essas vidas que estão indo para o inferno. Porque Jesus nos deixou aqui para pregar ao mundo inteiro. Pois não devemos ficar parados dentro da igreja. Todos são chamados para evangelizar e ganhar almas para Jesus. Muitos não conseguem ir porque não ficaram o suficiente para serem revestidos do poder de Deus. A palavra ide pode ser também traduzida por indo. E onde você quer que esteja, você tem a obrigação de pregar a palavra. Não é verdade? Ou seja, enquanto você vai e por onde passar, pregue o Evangelho de Cristo. Em Atos capítulo 8, versículo de número 4, encontramos aqui Atos 8, versículo 4. Veja o que a palavra de Deus diz. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Os que foram dispersos. Dispersos de onde e por quê? Dispersos da igreja primitiva, dispersos de Jerusalém, porque acendeu-se uma perseguição à igreja, não é? E os crentes aí entenderam que devia fugir da perseguição. Versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E aí, todos os dispersos começaram a anunciar o Evangelho. Só não seria bom você esperar uma perseguição para sair pregando o Evangelho, não é? Não queira que hoje chegue uma perseguição para ser o motivo de você sair pregando o Evangelho de Cristo. Jesus morreu por todos. Apocalipse 5:9 diz: Jesus te diz agora, venha e fique e vá. No cumprimento dessas 3 ordens, você não está só. Não. No cumprimento dessas 3 ordens, fique, vinde, fique e vá. Por que você não está só? Porque Jesus diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Jesus está dizendo isso. Então, de forma que, se você já aceitou Jesus, ainda não recebeu o poder do Espírito Santo, ficai. Se você já está cheio do poder de Deus, ide. Não é? O vir é a nossa aceitação a Jesus como Senhor. O ficar é um ato de perseverança com Deus. E o ir é o envio do Senhor que nos acompanhará. Nunca te deixarei, nem te desampararei, principalmente no exercício
da pregação do Evangelho, cumprindo as ordens de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Hino de número 434, vamos cantar em louvor ao nosso Deus. Bons obreiros. Então, meus amados, nós queremos lembrar para todos os irmãos que estão nos assistindo, os nossos irmãos e amigos que estão necessitados de oração. Quero colocar aqui a pastora Luciano na recuperação, na restauração da sua saúde. Quero também colocar o pastor Luciano e sua família, a mim e a minha família, não é? Também orar pelo pastor Eurípides, que está também em tratamento, não é? Também precisamos lembrar, no contexto do que estamos vivendo hoje, lembrar dos missionários, para que possamos estar orando por eles, para que Deus continue sustentando e operando na vida de cada um, para que a obra de Deus não sofra solução e continuidade. Também orar pelos idosos da nossa igreja, né? O irmão Alecrim, irmão Edivaldo, irmã Belisa, irmã Maria Baiana, irmã Malvina. Orar pela família do irmão Grécio, ele e a família que também estão se recuperando do Covid-19. Também orar pela irmã Flávia, lá em Lauro de Freitas, com a sua família. Tem algumas pessoas que precisam ainda ter um encontro com Cristo. Orar pela irmã Marli e o Igor, sua família. Orar pelo Tiago, pela irmã Isis, né? E também pela irmã Francisca, o irmão Gustavo, por toda a igreja, enfim, né, irmãos? Pela irmã Anésia, está se recuperando também de uma cirurgia. O Alves, que é o irmão do pastor Ziel, e também orar por um casal para trabalhar na nossa igreja. O irmão Anísio, todos já são sabedores que ele está indo embora, e a igreja precisa de uma pessoa para cuidar, não é? Então vamos estar orando, lembrando disso aí. Também vamos orar pela congregação, o núcleo ali em Rui de Ramos e a congregação em Goianápolis. E hoje estejam atentos para as 18 horas, o pastor Ziel
certamente estará transmitindo o culto da congregação. Assim como às 19h30 estará o pastor Marcelo. O pastor Domiciano já anunciou, e o pastor Marcelo vai estar pregando para nós. Que Deus abençoe o pastor Marcelo e que a mensagem dele também venha trazer refrigério ao nosso coração. Estejamos prontos para a noite, todos ouvirem o que Deus quer falar conosco dentro da necessidade de cada um. Vamos orar. Querido Deus, Pai de infinita graça, louvamos o Teu nome porque podemos dizer, como Samuel disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh Deus, muito obrigado pela semana que passou, por esse dia, por essa que se inicia, que seja melhor do que a que passou, meu Pai, porque a cada dia as Tuas misericórdias se renovam em nossas vidas. Deus, continua derramando a Tua bênção sobre a nossa família. Ó Senhor, abençoa a família, o pastor e a família, o pastor Domiciano e a sua família, a sua saúde, Senhor, restaura a saúde do Teu servo, abençoa a família do pastor Ziel, abençoa o pastor Eurípides também, Senhor, na recuperação da sua saúde. Que o Senhor cuide dos Teus servos, que todos que estão necessitados nesta hora de ser restaurado, ó Deus, de cada um do seu problema de saúde, meu Deus. Pai querido, abençoa todos os idosos da Tua casa de oração, abençoa todo o Teu povo neste momento, abençoa aquelas famílias ali de Laura de Freitas, a irmã Flávia, a irmã Isis, Tiago, a irmã Diana, Williams, irmão Francisco, a irmã Cláudia, enfim, meu Pai, o Senhor sabe de todos, nós esquecemos, mas o Senhor não esquece. Nós não sabemos o que eles estão precisando, mas o Senhor sabe. Portanto, esteja operando o Teu milagre na vida de cada um deles, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Obrigado pela leitura da Tua palavra, pelos louvores, por esse momento aqui com nossa família, com a minha família. Pai, muito obrigado, porque só o Senhor é Deus, o único que pode promover este momento de alegria e de felicidade na vida dos Teus filhos. Continue conosco e nos prepare para que à noite possamos estar outra vez ouvindo a Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos.